No programa Câmara Rio Reportagem Especial de hoje, vamos falar como o plano diretor é importante para a criação de políticas públicas voltadas para a área do transporte. Em uma rápida definição, o plano diretor é a lei que define e orienta o desenvolvimento urbano da cidade. Nós temos vários tipos de transportes, como carros, bicicletas, ônibus, metrô, VLT, passando pelas vias públicas. São as mesmas vias por onde passam pessoas. Como fazer com que todos esses atores possam conviver de forma pacífica e segura? Essas e outras respostas estão no segundo programa da série sobre o plano diretor. Estão acabando os ônibus, as linhas estão sumindo, né? Os trens lotados, metrô também, então quase não tem opção. A gente tem que ter uma preocupação muito grande em lembrar que a bicicleta também é um modal urbano. Nós temos um sistema colapsado do BRT, que muito mais do que um problema de transporte, hoje é um problema de saúde. Em qualquer desequilíbrio econômico, em qualquer pandemia que aconteça, quando a gente tem a diminuição das passagens, essas empresas todas ou quebram ou enfrentam grandes dificuldades para se manter em operação. Apenas o investimento em infraestrutura de transporte sustentável não é suficiente para dar conta dos desafios que a gente vivencia. O plano diretor, ele é muito bom para organizar projetos estruturantes de transporte. A grande questão é como isso acontece. Pisar no freio para conter um antigo problema. Parece uma manobra fácil, mas imagine que estamos em uma via super movimentada, de alta velocidade e com pouca sinalização. A compreensão deste cenário, nem tão imaginário assim, traduz a dificuldade de pensar o trânsito do Rio de Janeiro e a mobilidade urbana. Hoje em dia, considerando a característica de grandes capitais como o Rio de Janeiro, né, e outras no Brasil, apenas o investimento em infraestrutura de transporte sustentável não é suficiente para dar conta dos desafios que a gente vivencia, né? Então, no caso do plano diretor, existem algumas estratégias que podem estimular, né, a utilização de transporte sustentável. Eu acho que uma primeira medida que eu acho que é muito importante, que precisa ser abordada, né, na definição das diretrizes do plano diretor, é justamente a promoção de um desenvolvimento mais compacto da nossa mancha urbana, ou seja, que dê ênfase, né, na intensificação da ocupação em áreas onde você já tem infraestrutura urbana. Usamos o mapa mental, instrumento que organiza o conteúdo e facilita associações de temas para traduzir o problema que historicamente não tem solução. A crise do transporte público está ligada à falta de mobilidade urbana, que impede o desenvolvimento econômico, afetando o bem-estar da população. A gente vê que o município é competente em desenhar, planejar e inaugurar obras. A gente fez isso muito bem com as Olimpíadas, né? Mas acho que a gente tem que melhorar muito a nossa capacidade de gestão e manutenção dos transportes que existem. Parece simples. São causas e consequências mais do que conhecidas e um desafio eternizado, desde planos diretores passados. A gente tem aí uma das pouquíssimas cidades do mundo que não subsidiam diretamente, que não financiam, que não aportam recursos diretos no transporte público urbano. O que é que eu estou querendo dizer? A gente tem várias empresas operando, concessionárias, empresas diretas públicas que fazem o transporte da cidade e que dependem da passagem, do valor da passagem
para conseguir melhorar e garantir a continuidade do serviço. Isso faz com que as empresas não invistam na qualidade, porque, teoricamente, elas colocam todo esse lucro no próprio bolso, na própria manutenção do sistema. E, claro, em qualquer desequilíbrio econômico, em qualquer pandemia que aconteça, quando a gente tem a diminuição das passagens, essas empresas todas ou quebram ou enfrentam grandes dificuldades para se manter em operação. O uso excessivo de carros, a falta de integração entre os modais, a dependência da malha rodoviária. É como se a população estivesse entre o sonho do metrô, a tentativa do BRT e a modernidade do VLT. Eu pego o BRT todo dia cheio, entupido, então eu acho que não vale de nada. Eu acho que podia ter uma organização melhor em relação a isso. Podia ter limite de pessoas entrando no BRT, para isso tem que ter mais BRTs. Ônibus não tem, está acabando. Estão acabando os ônibus. As linhas estão sumindo, né? Os trens lotados, metrô também. Então quase não tem opção. Primeiramente, colocar mais pessoas funcionárias, né? Para poder administrar melhor tanto ônibus como trem, metrô. Botar mais condução e o valor também ser mais acessível. O serviço deveria ser um pouco melhor para o brasileiro, né? Porque o valor que nós pagamos é um valor muito caro pelo transporte público e deveria ser um valor mais acessível. Garantir um deslocamento seguro, eficiente e sustentável. Este tem sido um dos grandes objetivos e desafios do poder público. Só assim podemos direcionar o crescimento de polos urbanos. É que cada vez mais as pessoas estão morando longe dos locais de trabalho. O plano diretor, ele é muito bom para organizar projetos estruturantes de transporte. Ou seja, vamos criar uma linha nova de BRT, vamos estender o VLT em direção a Tijuca e São Cristóvão, por exemplo. Mas eu insisto, isso é papel. Ou seja, você escreve, você desenha, a grande questão é como isso acontece. Então a mobilidade, ela tem a ver com onde nós crescemos. Se eu cresço longe de onde estão os empregos, significa que eu tenho que fazer esse deslocamento todo dia. Como controlar isso? Se as pessoas estão querendo ir para a Zona Oeste, eu preciso permitir que surjam empregos lá, para que aquelas pessoas façam deslocamentos dentro da Zona Oeste. Plano diretor não é tão bom para criar emprego, mas ele é muito bom para estimular produção habitacional. A difícil rotina de depender do transporte público. Esse é um dos temas do nosso segundo bloco. Eu começo te fazendo uma pergunta. Quanto tempo você leva da sua casa para o trabalho? Nesse bloco, vamos mostrar a história da Mari. Ela passa 5 horas por dia dentro do transporte público. Como pensar em meios mais sustentáveis e eficientes? Veja o exemplo de Viviane. Ela trocou o ônibus pela bicicleta. Na contramão do transporte de massa ineficiente, é preciso dialogar com as iniciativas que já avançaram e traçar estratégias inovadoras. O caminho pode ser o transporte mais sustentável. Um grupo de trabalho foi criado para apresentar projetos não poluentes e utilizar melhor os quase 500 quilômetros de ciclovia e mais de 4.000 bicicletários espalhados pela cidade. A estimativa é de que 36% das viagens de ônibus poderiam ser feitas de bicicleta, sendo que 27% dos deslocamentos são inferiores a 5 quilômetros. Kit de higiene pessoal, roupa e pasta de trabalho, tudo dentro de uma mochila. Hora de fazer os últimos ajustes na bicicleta. E está tudo pronto para a rotina diária de 24 quilômetros de pedaladas. O importante do ciclista é entender que a gente sempre tem que andar no bordo da pista. É muito importante a gente andar no bordo da pista, mas nunca tão no cantinho, que se em algum momento acontecer alguma coisa, a gente tenha um tempo de resposta da rua. Por exemplo, aqui, ó, eu posso jogar para cá que eu não vou ter problema.
Foi depois da descoberta de uma doença autoimune que Viviane decidiu pedalar no percurso até o trabalho. Economia de tempo, dinheiro e saúde. As dores crônicas sumiram e ela economiza mais de R$300 por mês em passagens e remédios, além de reduzir em meia hora o tempo gasto no trânsito. Eu comecei a pedalar por conta de uma doença autoimune em 2017 e me engajei nesse sentido, sempre pensando na segurança viária e sempre pensando que o deslocamento diário em menos de 8 quilômetros por dia é benéfico para todo mundo. A gente tem que ter uma preocupação muito grande em lembrar que a bicicleta também é um modal urbano. A gente tem que pensar também no deslocamento diário. Sei que não são todas as pessoas que conseguem, mas quando a gente pensa em segurança viária, o nosso desejo é que todo mundo possa fazer o mesmo. As soluções ecologicamente corretas aproveitaram a vocação geográfica da cidade. Mas apenas as ciclovias não resolvem as desigualdades socioterritoriais. Sem alternativa, a relação no trânsito é desproporcional. Para cada 100 quilômetros de vias onde circulam os ônibus, apenas pouco mais de 4 quilômetros têm prioridade para o transporte coletivo. Encontramos a empregada doméstica Mary Souza voltando para casa da Central do Brasil após um dia de trabalho. Ela enfrenta 5 horas de transporte por dia, entre trens e ônibus do percurso entre a Baixada Fluminense e o Leblon. Uma rotina que começa bem cedo, de madrugada. Eu vou dormir às 9 para acordar às 3h40 para sair de casa às 4. Para vir para trabalho, eu pego um ônibus, né? Chego aqui na Central, pego outro ônibus para o trabalho. Para voltar, eu pego um ônibus até São Cristóvão. De São Cristóvão, eu pego o trem até Gramacho. De Gramacho, eu pego outro trem até Saracuruna. Poderia ser mais prático eu pegar um ônibus até aqui a Central, da Central eu pegar um ônibus para minha casa. Mas nesse percurso da Central para minha casa, a gente perde tudo que a gente tem. O assalto no meio do caminho, que é isso que acontece. Então, é melhor a gente demorar mais, pegar 2 trens, né? Um ônibus e 2 trens, mas você não perdeu o que você tem. Infelizmente. Mais do que aumentar as faixas exclusivas e melhorar a integração das linhas de ônibus, o transporte público precisa ser priorizado. Os carros ocupam 70% do espaço e transportam 25% das pessoas, enquanto os ônibus ocupam menos de 10% e transportam 40% da população. Quanto mais a gente orientar o desenvolvimento da cidade e conseguir estimular que as pessoas residam mais próximas dessa rede de transporte e que a gente também concentre outras atividades ao longo dessa rede, é uma forma de a gente, de fato, conseguir estimular a utilização dessa rede, né, que oferece um modo de transporte mais eficiente no ambiente urbano. E a questão, de fato, da proximidade é um fator importantíssimo para que os usuários optem, né, por utilizar o transporte coletivo, ao invés de, por exemplo, utilizar o transporte individual motorizado, como um automóvel ou uma moto. Um levantamento da Prefeitura comprovou que menos da metade da frota do BRT estava em circulação. De superlotação a estações depredadas. A Comissão Permanente de Transportes da Câmara Municipal acompanha o processo de intervenção que foi instalado pelo prefeito Eduardo Paes para melhorar o serviço do sistema. A Câmara Municipal autorizou recentemente a Prefeitura a investir recursos próprios para a melhoria do sistema. O aumento da frota de ônibus de 120 veículos para 241 até setembro é uma das opções. Nós temos um sistema colapsado do BRT, que muito mais do que um problema de transporte, hoje é um problema de saúde, né? A gente sabe que se colocar 200 pessoas, às vezes até mais, dentro de um BRT, isso é uma transmissão mais do que clara, né, do vírus do Covid. A gente está muito preocupado com isso.
Nos últimos anos, linhas de ônibus foram extintas e trajetos alterados, dificultando ainda mais quem precisa se deslocar. A pandemia deixou ainda mais visível a fragilidade do sistema. A demanda dos transportes caiu 63%. O BRT se deteriorou muito rápido, então como é que a gente aumenta a nossa capacidade de manutenção, de gestão desse transporte? E eu acho que outra coisa é a gente vai realmente conseguir uma integração entre os modais quando a gente, mudando o modelo de remuneração, os modais vão parar de competir por passageiro. Porque como a remuneração de todo mundo é por passageiro, todo mundo brigando por esse passageiro na rua. No que a gente remunerar pelo custo, essa briga vai parar, né? E aí eu acho que a gente vai ter um sistema muito mais integrado, né? A gente é uma cidade que tem um VLT, a gente tem um metrô, a gente tem diversos sistemas de BRT, vamos inaugurar mais um na Transbrasil. Então, a gente está aproveitando muito pouco o nosso potencial. Acho que pode melhorar muito no momento que a gente parar de competir com passageiros. Um problema que está intimamente ligado à revitalização urbanística da cidade. Afinal, pode significar um alívio para o transporte público a criação de novas moradias no projeto de revitalização urbana da cidade. A revitalização urbana é o terceiro episódio da série sobre o Plano Diretor do Rio de Janeiro. E chega ao fim o segundo programa sobre o Plano Diretor. No próximo Câmara Rio Reportagem Especial, vamos mostrar como o plano é importante no processo de revitalização da cidade. Até lá!